É. Bom, então, bom dia a todos, né? Nos reunimos aqui para o estudo do céu e do inferno, que os bons espíritos possam estar conosco, os nossos mentores amigos, e que nós possamos, através da leitura, do debate, do entendimento, trazer essas ideias para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Agradecemos a Deus a liberdade de podermos escolher estar aqui. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Gente, é o seguinte, nosso último encontro, eu queria ter feito um apontamento, e assim, eu queria também saber a interpretação de vocês, eu tive uma interpretação a respeito do último parágrafo, na verdade, do prefácio. Eu posso voltar um pouquinho, então? Pode. Qual é o Lê ele. parágrafo? É o seguinte, eu até encorajada pelo Satiro, eu baixei até no, no Google Book o prefácio em francês, e eu vi que tá assim, como o Satiro disse, eu não sei, né? Eu não sei francês, mas dá para a gente conseguir relacionar as palavras. Eu encontrei a palavra com a qual eu fiquei com dúvida lá. Porque esse prefácio publicado lá na Revista Espírita, essa parte, esse último parágrafo não está lá na Revista Espírita, né? Então, mas eu encontrei lá no original em francês. E aí a minha dúvida é a seguinte, olha que interessante esse último parágrafo. Ele fala, ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material como se acreditou. E aí vem, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, a era da regeneração. Sim. E aí, pegando um pouco aquele link que o Conde falou lá na live dele, das palavras, né? A gente prestar atenção do significado das palavras, né? Porque às vezes é Estou com o original utilizado... em francês aqui, está idêntico. Você tá... então, exatamente. Eu não sei ler, gente, em francês. Só Ora, que esses assim... últimos tempos são chegados. Se não dá é, para pois, o perceber. fim do mundo material, como tem se acreditado, não o é o fim do mundo fim material como se tem acreditado, mas o fim do mundo moral, isso quer dizer a era da regeneração. Isso. Isso é a minha Então, tradução, que eu estou lendo direto aqui no... Isso, e o que me trouxe, assim, chamou a atenção, o fim do mundo moral. Se a gente for, nós podemos pegar em vários trechos, né, das obras fundamentais. Então, por exemplo, aqui a gente vai pegar, eu estou pegando só por exemplo, tá? Na Gênese, por exemplo, a gente tem aqui, ele fala da questão da moral, né? Então, a humanidade realizou até o presente momento incontestáveis progressos, os homens, sua inteligência, chegaram a um resultado que jamais haviam alcançado, assim, em relação às ciências, à arte, ao bem-estar material, e ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, né? Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, por exemplo, na Gênesis, aqui os tempos são chegados, no item 6, a gente pode ver ele continuar a falar, né, do mundo moral, da realização moral, num patamar de aperfeiçoamento, de perfeição. Aí ele vem aqui no item 7, que é interessante, dos tempos chegados. Neste tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. A gente tem uma outra questão que ele fala da moral, do progresso moral, aqui também, que eu estou pegando só como exemplo, na Revista Espírita, em novembro de 1861. Olha que interessante ele fala do moral, né? Se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo, o mesmo não se dá com os de dentro. Refiro-me aos que são mais espíritas de nome do que de fato, sem falar do que o Espiritismo apenas tem de máscaras. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral, ele coloca aqui nessa Revista Espírita.
Ó, é por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a força, pois aí é invulnerável. Inscreve-se a bandeira amor e caridade. Então, que aparente contradição é essa, né? Foi isso que eu pensei. Só que aí, fazendo aquele link com o que o Conde falou, a gente não pode esquecer o quê, né? Que as palavras têm mais do que um significado. Então, se a gente buscar no dicionário a palavra, o significado da palavra moral, olha que interessante, a gente pode trazer não só como a moral, que nem quando a gente lê essa palavra moral, nesses outros trechos da obra fundamental, o que eu entendo? Que a gente está falando de uma moral que vem da lei divina, né? Uma moral de fraternidade, de caridade, dessa realização. Só que a palavra moral, ela também pode significar, e aqui eu peguei em português, evidentemente, porque eu não tenho, como eu falei, eu não leio em francês, né? Mas a gente tem aqui em português, a moral é um conjunto de regras, costumes e forma de pensar de um grupo social. Olha que interessante. Quando a gente pega esse significado da moral, aí esse último parágrafo começa a fazer sentido. Se eu colocar o fim do mundo moral enquanto determinação de exterior, né? Aí eu começo a entender. E aí encaixa, é a era da regeneração. E aí a gente começa a falar daquela moral da Divina Providência. Eu não sei qual que é a leitura de vocês, mas eu achei que vale a pena voltar aqui, porque uma leitura rápida dá pelo menos para mim deu, assim, eu falei, gente, mas o fim do mundo moral, como assim, entendeu? E aí me trouxe, eu não sei o que vocês pensaram, o que vocês sentiram em relação a isso. Olha, eu acho o seguinte, eu já tenho essa leitura há muito tempo, né? A moral, como dita hoje, inclusive em dicionário, né? Ela aparece como conjunto de regras, princípios, valores, etc. Ela muitas vezes, inclusive, é confundida com ética, né? Hoje em dia. Mas, então, eu acho que nesse caso, Kardec, eu tive essa leitura, nem me parei, né? Quando ele diz o fim do mundo moral, ele fala da moral da época, que é essa moral da igreja, essa moral, entendeu? Heterônoma, na verdade. O que eu li aqui é um fim do mundo da moral heterônoma, né? Que é esta moral que dita regras para os outros de como eles têm que viver, que diz que na minha sociedade você tem que fazer dessa maneira, daquela maneira, não interessa qual é a maneira, o que interessa é que tem alguém ditando as regras. É isso que as pessoas não percebem. Ah, mas essa maneira é uma maneira justa, aquela maneira é uma maneira bonita. Não interessa. O ponto não é você achar bonito ou não a regra. O ponto é, estão te dizendo como viver. Você não tem liberdade. E você está aceitando não ter liberdade. Entendeu? Quer dizer, você já aceitou que você não tem liberdade e está procurando ver o que é melhor e dizer, não, isso aqui não é uma regra muito boa, aquela ali é uma regra linda, maravilhosa, sabe? Mas você já está subjugado, você já se entregou a ela. Enquanto que a moral que o Espiritismo traz, aí vem essa confusão. Né? Concordo com você. Ela é uma moral autônoma da liberdade. Mas aqui ele está se referindo a moral, é o fim do mundo moral heterônomo. A regeneração é o quê? É você regenerar, você recuperar a liberdade do homem. Ah, então a gente já teve isso? Claro que teve. Aí vieram o governo, os monarcas, os governos, a religião principalmente, muito forte, não principalmente, mas muito forte, veio derrocar esse mundo moral. Entendeu? Que estava sendo, inclusive, criado. Jesus tentou recriar. Como a gente já está aprendendo com o Arthur, né? Sócrates, lá atrás, tentou criar esse mundo moral de liberdade. E mataram ele. Né? Quer dizer, a demos, né? Greco-romana, né? Na verdade, na Grécia, matou ele. Por quê? Porque ele dava liberdade para os outros pensarem. E os caras não queriam que você pensasse. Né? Quer dizer, não pode pensar, você tem que fazer como eu estou mandando. Você é escravo, você é subalterno, você é servo, você é monarca, eu sou aristocrata.
quem manda aqui sou eu. Quer dizer, já se criava naquela época essa moral heterônoma. E Sócrates alertava para a moral nossa, que é a moral que o Cristo trouxe novamente, é uma moral de liberdade, é uma moral autônoma. Você é livre para fazer as coisas. Você se cura, você se resolve, você evolui. É você sozinho, entendeu? Ele nunca diz, venha comigo que eu vou salvar você. Não existe isso. E Sócrates ensinava o quê? Liberdade. Você é capaz de fazer. Você pode fazer, você pode... Então aqui, para mim a frase está clara, mas o fim do mundo moral. Esse mundo moral é o mundo heterônimo. Tem uma outra visão aí que dá para ver. Porque quando ele fala de moral, ele está pegando o sentido da palavra moral como costumes. Né? E a ética não é ligada ao coletivo. A ética é ligada ao individual. É você para com você mesmo. Não, A palavra ética uma visão ela hoje, tem essa raiz. Mas existe uma visão hoje que se confunde ética e moral. As pessoas... Sim, mas vamos pegar a raiz dela quando estava lá no Antigo. Vamos pegar lá sim. na Grécia. Não, O que a palavra ethos significava modo de ser, jeito, índole, caráter. Né? E moral, que vinha do latim, ele significava tudo que era relativo aos costumes de uma sociedade. Então, o que ocorre? Um indivíduo podia ser moralmente ilibado e eticamente um lixo. Isso. Né? Na acepção, faz sentido. Na acepção original de hoje é isso, justamente. Sim, de hoje não é, mas antigamente era isso. Esse é o sentido. Então, ele estaria obedecendo tudo aquilo que o povo quer refletido nele, mas ele não estaria obedecendo aquilo que a consciência dele já estava ditando. Por exemplo, Jesus, quando não lavava as mãos, não é porque ele não era higiênico, ele estava tentando mostrar que as pessoas estavam mais preocupadas com a posição do externo do que com a posição do interno. Estavam mais preocupadas com a moral do que com a parte ética da mudança de você estar bem com você mesmo. É isso aí. Então, como a moral está ligada com e você aparentar, tabus, aparentar aos outros também tem essa questão. E varia, por exemplo, como é que você vai pegar e questionar um indivíduo? Vamos pegar um exemplo mais recente que a gente ainda vê no mundo de hoje, que eticamente é condenado por todos, inclusive pela moral de algumas outras sociedades. Mas o que acontece? Por exemplo, na Índia ainda, a gente volta e meia se depara com estupros coletivos. Ainda tem casta lá. E é algo dentro da sociedade indiana tolerado. Não vou dizer que eu aceito, mas é tolerado. Isso. Sim, tolerado, mas já foi aceito. Hoje é tolerado. Né? Eticamente, é um lixo. Não importa. Aí vem, o que a ética fala? Olha, para a ética, tudo, não importa quando, é errado. Ainda que a moral valide. Isso. É nisso que é a diferença aí. Quando ele fala o mundo moral, ele está falando dessa diferença entre o externo, o mundo das aparências, e o mundo que vai ser construído, que é o mundo de você respeitar aquela lei que não está escrita de externa, mas está escrita interna. Por isso que é autônoma. É bem interessante essa ela não interpretação vem de fora também. Para dentro, ela vem de dentro para fora. É a questão que eu falei da moral, você acabar com a moral. Que o problema é sempre a questão das palavras. No caso aqui, eu vejo que ele colocou a palavra moral para fazer aquela diferença do como que ela era desde a época dos latinos ali, desde a época da Grécia. A moral é o externo. É isso que tem que acabar. É isso mesmo. Um mundo que visa aparentar para o mundo. Por exemplo, você vê na televisão, todo mundo fala assim, é pela família, é pelo bem-estar de todos, pela moral, é pelos bons costumes. Agora ninguém pergunta o que é moral, o que é bons costumes. Né? É difícil, aí começa a complicar a vida do cidadão.
Isso. De qualquer... Estou falando que esse discurso você ouve tanto da esquerda quanto da direita. Justamente. Vamos tirar essa parte, é a partidária, é o discurso da hipocrisia. A verdade é o seguinte, que as pessoas escolhem, o mundo virou uma escolha entre uma moral heterônoma e outra moral heterônoma. Sim, mas virou hoje, mas sempre foi, nota. Quando nós tínhamos na Grécia... virou desde a Grécia, desde a Grécia você já tinha... Mas na Grécia você tinha o Sócrates e depois você teve uma escola que se aproxima muito da proposta espírita. Ah, é? Que é a estoica. O estoicismo ele se aproxima muito, mas muito da proposta espírita. E engraçado é que o estoicismo ele é tão maleável que seus autores eles citam, sabe quem? Os epicuristas. Epicurista, o que era? Era o cara que não chegava a ser hedonista e era um meio termo. Então, eles citam muitas frases dos epicuristas, mas você nota que as frases dos epicuristas, eles citam, elas são profundas, elas têm um saber grande, mas, ao mesmo tempo, dita pela boca do epicurista, soa como... Não é bem assim. Então, ele fala uma coisa profunda, mas justamente para ele justificar alguma coisa que ele não quer mudar nele. Não, e uma coisa que é interessante, podem procurar até no YouTube, estoicismo. Esse é um movimento que nos últimos anos, não é agora não, já tem mais de 5 anos, está crescendo tremendamente no mundo. Eu garanto pelo menos nos últimos 5 anos. Por quê? Por causa desse tipo de coisa, ou seja, a gente está indo em direção a um mundo de liberdade, entendeu? A um mundo onde os valores... Pode não ser perfeita essa escola, mas ela é muito melhor. Se você olhar, ela é muito melhor do que muitas morais que estão aí, entendeu? Muitas formas. E ela está fazendo... Muitas pessoas estão se tornando estoicistas, entendeu? Ou seja, estão buscando essa liberdade que nós estamos falando aqui como moral autônoma, entendeu? O meu conhecimento estoico a respeito do estoicismo é muito superficial. Alguém tem algum livro para indicar que seja interessante de ler Sobre o quê? Estoicismo. Olha, eu sei que agora eu esqueci o nome daquele rapaz que é o filósofo lá da Rádio Boa Nova. Eu esqueci o nome dele lá, um dos apresentadores da Rádio Boa Nova, ele sempre cita um... Tarquínio. Isso, Tarquínio. Ele sempre... Aqui, o nome dele não é Tarquínio, ele embalado todo, né? Fala do Epiteto. O Epiteto. O Epiteto, que é um escravo, por incrível que pareça. Sim. Eu já ouvi falar. Filósofo. Né? Um escravo, um servo filósofo, né? Uhum. E ele era escravo de um romano que era secretário do Nero, esse Epíteto. E ele, uma vez, até que chegou a quebrar a perna do Epiteto. O Arthur tem falado, o Sueli, o Arthur... Agora nota, esse daí eu digo... Tem falado sobre esses autores da época, que então, são... Esse estoicista, o Epiteto, como ele já está na época do Nero, ele já está ok. Ele já está bem depois do que o estoicismo ele nasceu na Grécia, né? Acho que no século III a.C., e o Epiteto está no século I. Ele nasce na época ele nasce ali depois um pouquinho do Nero, né? Vai nascer, acho que o Nero é 80, mais ou menos, depois de Cristo, que é o governo dele. Então você vê, né, que mais ou menos ali ele vai até, e viveu bastante para a época, né, por ser um escravo. Acho que ele chegou nos 79, 80 anos. E o Epiteto, eu noto assim, é um indivíduo que eu digo assim, que é o estoico por excelência, porque ele não tinha, ele seria o cara mais improvável para ser estoico. Então ele viveu na prática, muito mais do que os demais. Agora anota, o Nero, quem que era o secretário, quem que foi um dos tutores do Nero? Foi um estoico, foi o Sêneca. E o Sêneca, ou seja, o Nero, ele teve todas as oportunidades para ele domar aquele caráter dele. Se vocês pegarem, não me lembro a revista espírita do Kardec, que fala, Nero já era Nero naquela existência, ou se tornou Nero naquela existência.
E a resposta hoje a gente já sabe. Ele já era Nero. Ele só não tinha condições de mostrar o que ele era, porque ele não tinha oportunidade. Aí alguma pessoa, né, nessas interpretações errôneas do Espiritismo, o que elas vão falar? Ai, Nero na outra encarnação vai ter tolhido de tudo, né? Para pagar tudo que ele fez. Gente, não é assim que funciona. Não é. Ele virá com certo grau de liberdade para colocar à prova Sim. as dificuldades que ele tem de lidar com o poder de escolha. Bom, Né? Porque se ele veio como Nero, ele falou, eu quero porque eu vou vencer. Infelizmente, não venceu. Mas será dada outra oportunidade para ele vir novamente. Sueli, procura o Arthur, que ele vai te ajudar. Ele está estudando bem, então. isso e ele vai estar fazendo a nossa palestra dia 16 agora, sobre... Dia 16? Sócrates. Agora, nota, você vê como é que são as coisas, ou você vê o epíteto, né? Mas aí eu não vi pelo epíteto, mas eu vejo pelo Sêneca, né? O Nietzsche, que é o filósofo da negação absoluta, do nadismo, né? O mundo vai terminar no nada, nada tem significado na vida. Niilismo. Né? O niilismo puro, né? Sim. O que vai acontecer? Ele vai pegar e ele vai falar que o Sêneca ele é um indivíduo dúbio, um contraste, porque ele vai falar que a moralidade dele está né? Aí ele vai, olha como ele confunde as coisas, ele vai estar ele vai estar em briga com o coletivo e o social. Então ele não entendeu que o Sêneca não era a parte moral que interessava para os estoicos, era a parte ética. Não que a sociedade considerava agradável de se ver. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com aquilo que era ideal sempre. Ou seja, é aquilo que independe do tempo, independe das sociedades. É a meta, né? Valor, o objetivo. É algum valor que é valor em todo momento. Ou seja, como aquela frase do Espiritismo, né? Aquilo que é aceito como verdade em todos os momentos. A verdade, ela não existe uma verdade relativa. A verdade tem que ser uma coisa que nós temos que procurar, uma coisa que vale para sempre. Ela é relativa. Não é atemporal. Ela é relativa porque a verdade está lá, ela está intacta. Qual o problema? A apreensão da verdade nossa. Então, não é que a verdade muda. É nós que ficamos mais capacitados para compreendê-la. Vamos em frente? Perfeito. Vamos lá, vamos entrar no... Foi bom o debate, né? É bom a gente... eu acho importante a gente parar e ver essas palavras, que nem eu achei muito importante a live, porque, assim, o Conde falou na live dele, que a importância das palavras, porque se a gente faz uma leitura rápida, a gente não sabe... Repete. Não, mas o grande drama, por exemplo, eu fiz uma pré-eleição na quinta-feira, e eu entrei justamente nisso. A gente já leu o Livro dos Espíritos. Quantas vezes você já leu o Livro dos Espíritos? Leu, não estou falando estudou, leu. Inteiro, de cabo a rabo? Não. Sim, várias vezes. Não precisa ser inteiro, mas algumas partes do Livro do Espírito aí você já leu umas 8, 10 vezes. Com certeza, ou mais. Algumas partes, né? Aí você pega e fala assim, quer ver um exemplo? O que é o bem? Né? O que é o bem? Aí você já leu. Você já viu a resposta que está lá no Bem e o Mal. Você vai lá no Livro dos Espíritos, que é a questão 614. Deixa eu abrir para dizer como ela está escrita lá, só para dar o exemplo para vocês aí. Ó. Como é que as coisas são, né? Eu não tinha essa visão até bem uns 10 anos atrás. Eu comecei a entender lá, né? Como se pode distinguir o bem do mal? Questão 630. Aí a resposta dos espíritos. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei.
O que a gente vai fazer com isso? Se você perguntar para alguns, Fugir a a lei. pessoa sabe a resposta de cor. A pessoa sabe a resposta de cor. Só que aí você faz a seguinte pergunta para a pessoa: o que é a lei de Deus? É, isso aí. Porque está dizendo que é conforme a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei da igreja. Não, não interessa. O que é a lei de Deus? Aí o cara vai buscar onde? Ele vai encontrar essa resposta pronta no livro dos Espíritos? Não, uma resposta Não pronta ele vai faça ter que assim. ler. Não. Né? Porque não tem a pergunta: o que é a lei de Deus? Não. Kardec é inteligente. Mas a questão fica, então: o que é a lei de Deus? Aí vai lá na questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Aí o cara fala: a lei de Deus é a lei natural. Aí você vai perguntar para a pessoa: o que é a lei natural? Que é lei natural. É. Né? Porque a coisa não adianta você jogar num outro vocábulo. O que significa lei natural? E ele vai falar que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Mas não diz de onde vem. Mas não diz de onde Não vem. diz. Aí Mas deixa... é a questão 615 pergunta uma coisa. A lei de Deus, ou a lei natural, né, que já são sinônimos, é eterna? Resposta: ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, nós já não sabemos o que é a lei natural, mas nós sabemos que ela é imutável. E eterna. Ela não muda. Ela não muda. Ela não vai mudar. Nem Deus muda. Aí você fala isso... Aí vem aquelas frases que alguns espíritas soltam nas pré-eleições, tipo o Haroldo Dutra: Deus muda de ideia a cada instante. Gente, a obra espírita é claríssima na base. Deus é imutável, entendeu? Não muda de ideia. A lei de Deus é imutável, ela não muda de ideia. Sim. Então já começa as coisas. Então, então para que eu oro? Eu posso fazer Deus mudar de ideia orando? Fazendo promessa? Eu posso fazer Deus mudar de ideia? Eu posso mudar de modificar a ideia. lei? Eu posso modificar a lei orando? Né? Eu posso mudar de ideia, né? Com oração. Não, mas eu posso, então, eu orando, vai mudar a lei? Não. Deus vai mudar de ideia? Não. O que muda na existência? O que muda no mundo? Nós que estamos em constante aperfeiçoamento. Isso. Evolução. É isso mesmo. Evolução. Perfeito, Conde, você perfeito. ora, então? Você ora para quê? Para outra coisa. Você ora para quê? Para você ter forças para compreender e se sintonizar com essa compreensão, e aí você se apazigua. Talvez não no aspecto físico, mas no aspecto psíquico e moral. Você entende? Então é um rolo que vem. Por isso que é bom a gente pegar e se prender, que nem você fez, numa palavrinha. Opa! Porque senão a gente fala: eu já decorei a moral, tá bom. É o fim do mundo moral. O que significa o fim do mundo moral? Eu achei isso fundamental. Porque é uma frase, gente, mas é uma frase profunda. Por que tiraram da edição definitiva? Gente, está no prefácio. Até na falsa tiraram o prefácio. Até na Revista Espírita não foi publicada na integralidade. Essa parte não está na Revista Espírita. Não está. Porque aí eu vai fui contra lá. Tudo o que o Rustang propunha. Não, e assim, é por isso que a gente estabeleceu como regra básica, não é que a gente despreza os outros, mas vamos estudar Kardec. Depois da gente estudar Kardec, entender Kardec. Não, por exemplo, eu vejo certos autores aí que eles trazem um certo conhecimento e depois eles ficam com medo daquele conhecimento que eles trouxeram e negam todo ele. Eu vou pegar um exemplo: Adriano Calzone. Ele publicou um livro em torno de Kardec, acho que é isso. Você me contou. Ele pega e vai falar que, na verdade, o livro dele é simplesmente a transposição do livro da Beth Froffo para o português, contando a história. Tá. Então, o livro dele é isso. Então, se você for pegar, ler o livro da Beth Froffo, tudo que a Beth Froffo está falando lá, ele vai escrever em português. E ampliar, né? Porque a Beth Froffo está dialogando
com o que estava acontecendo na sociedade naquele tempo. Ele pega e vai. Aí ele publica um segundo, Madame Kardec. E aí ele conseguiu perturbar o status quo da FEB e, de repente, ele quer ser volta atrás. aglutinado. Então, ele quer agora... Ah, não, não é bem isso, não, as obras não foram adulteradas. Não, mas você disse que a Madame Kardec não tinha liberdade nenhuma de decisão. E agora você está dizendo que ela tinha? Que ela sabia do que estava sendo feito com a obra? Então, ele está negando tudo que ele escreveu na primeira obra. Tudo que ele escreveu era uma coisa que a Madame Kardec não tinha condições de mando nenhum. Na primeira obra, eu não cheguei a ler a Madame Kardec inteira, mas li a primeira. Então, ele disse em torno de Kardec que não havia liberdade nenhuma. E, de repente, ele está dizendo que as obras não foram adulteradas? Tudo que é indício que foi adulterado, ele tira nas palestras que ele está fazendo agora e assina que não houve adulteração. Por quê? Porque já está fazendo palestra, já está fazendo viagem, já está fazendo não sei o quê. O que ele queria. E ainda Sim. fica com uma fama de libertário. Bom, veja, eu cheguei a chamar ele para fazer palestra no local onde eu frequento, mas ele não podia na época, né? Não é que ele não negou, ele estava com a agenda dele lotada e não tinha condições. Mas é assim, eu fico admirado disso, porque eu li em torno de Kardec, eu tenho ele aqui em casa, e eu vejo que hoje você pega ele está falando totalmente o que ele nega na obra. Eu fico olhando, mas por que isso, gente? Se você escrever uma obra, então você pega, tem de reescrever essa obra, e tudo que você disse na obra, você vai ter de... Agora você vai ter que se reposicionar. Sofisma para negar. Se é que Madame Kardec ele já não mudou, né? Porque eu não li ela inteira. São coisas, mas isso é geral no mundo. Mas vamos embora. No mundo, né? No movimento. Vamos começar o estudo do céu e inferno? Deixa eu dar só um pouquinho que a Sueli falou. Eu percebo que, fruto da moral autônoma, todas as revoluções que aconteceram no desenvolvimento da humanidade. Sejam elas revoluções mais para o lado prático, né? Da sociedade, né? No desenvolvimento, seja nas revoluções morais, né? E o Espiritismo é uma dessas revoluções que conta para o nosso adiantamento, né, enquanto humanidade. É interessante porque a gente vem documentários que fala da cultura, no caso eu assisti da cultura ocidental, né, do ponto de vista dos ocidentais, 5.000 anos de história. A gente vai percebendo isso, da humanidade e conquistando, né, essa moral autônoma. E assim, o que eu percebi, né, nesse documentário, o movimento mais popular de início de uma moral autônoma o protestantismo, né, com Martim Lutero, porque daí ele fala que as pessoas, elas mesmas devem ler as escrituras sagradas e elas mesmas fazer a interpretação, e não ter todo um clero que faça a interpretação para ela. Então, aí eu acho que é um ponto de início da moral autônoma. Tudo bem que depois essas pessoas que foram interpretando e pensando ajustaram a sua própria moral, que seria heterônoma, né? Você me desculpa, mas eu vejo que é um pequeno avanço. Eu acho que estão incensando um pouco Lutero. Entendeu? Eu acho que estão incensando. Para mim, o grande movimento de revolução autônoma foi Jesus ali no começo. E nós não conseguimos eu digo porque assim, eu vou te falar, por exemplo, pensadores, por exemplo, no iluminismo, tem pensadores... pensadores. Só que esse do Martim Lutero, eu penso que foi mais para a sociedade comum, né? O que aconteceu ali na época do Martim Lutero? Ficou mais espalhado, não ficou só em alguns grupos. Se você for pegar autores, até conservadores, como Paul Johnson, historiador, acho que ele é britânico, ainda está vivo, deve ter uns mais de 90 anos. Acho que é. E outros, o que eles vão fazer? Ele vai falar, por exemplo, do Lutero, e você lê também naquele livro das Marcas do Cristo, do Hermínio Miranda,
Sim. Vai trabalhar essa ideia também do Lutero, vai trabalhar lá. O que eu vejo em Lutero? Lutero, por exemplo, ele já é época moderna. Podemos citar um Lutero na época moderna, mas ele foi apoiado por um grupo de nobres, né, que queriam tomar as terras da igreja. Então, o interesse que moveu a permissão Lutero? para ele expor as ideias dele foi um interesse heterônomo, não por parte dele, mas por Econômico. parte de quem estava apoiando ele. E eles conseguiram pegar as terras da igreja, que a igreja era a maior detentora de terra na Idade Média. Foi muito Eles tomavam, uma mudança de poder, de centro de é, poder, e não aí necessariamente. pegou e esses Eu nobres não, alemães pegaram. eu não trouxe A Jesus segunda porque parte, Lutero não teve apoio da igreja, certo? Então ele tinha de pegar e colocar a obra dele traduzida para o alemão, os testamentos, né, o Velho e o Novo, traduzido para o alemão. Quem iria fazer essa tradução se ele não tinha um corpo que ajudasse ele, né? Para quem que ele foi pedir ajuda, então? Pergunta que eu faço. Quem traduziu as obras para o alemão? Não na sua integridade, não tudo, mas a Bíblia. Quem traduz a Bíblia para o alemão? Já que tinha de ser lida na língua nativa, né? Que é a proposta dele, que já tinha sido a proposta do João Hus, que foi para a fogueira. E a gente sabe que o João Hus era o Kardec, né? Isso a gente é uma das únicas certezas que nós temos, que ele tinha sido um druida e ele foi o João Hus. Agora, nota, o que fez o Lutero? Ele só conseguiu ajuda onde? Ele conseguiu ajuda da igreja para traduzir para o alemão? Não. Nenhum sacerdote queria se queimar com a igreja. Quem traduz a Bíblia para o alemão? Tenta adivinhar. Porque quem é alfabetizado na época? Sim, só aristocrata e gente. Não, aristocrata, às vezes nem aristocrata era, né? Só O que tem de o rei pessoal analfabeto? da igreja mesmo. Não, os judeus. Os judeus. E todo judeu sabia ler. E eles pegaram e falaram, traduz o Velho Testamento. Eles traduziam todo o Velho Testamento para o alemão. Se você pegar a Bíblia protestante e a Bíblia católica, tem diferença de livros. Por que tem livros que tem na Bíblia católica que não tem na Bíblia protestante, no Velho Testamento? Aí está a resposta. Porque foi traduzido do ponto de vista do judeu. Poxa. Essa é a resposta. Não tinha pensado nisso. Depois que os judeus traduziram a Bíblia todinha, fizeram esse serviço que durou anos, não foi serviço de meses, foi um serviço de anos. Ele virou para a comunidade judaica e falou, agora vocês vão ter de se tornar protestantes. O que os sábios judeus lá existentes falaram, vem cá, você vem pedir ajuda para nós cooperamos com você e agora você quer nos obrigar a se tornar protestante? Aí ele se torna o primeiro cara que propõe fogo. Ele propõe que eles sejam jogados na fogueira. Tem um discurso dele muito forte. E os alemães já começam a perseguir os judeus. Aí você vê de onde vem a origem do que Hitler faz na Alemanha. De onde vem? Onde que está o cerne disso? Começa em Lutero. Foi o primeiro cara que propôs botar a judeusada na fogueira. Na teoria. Porque na prática eles já estavam fazendo, mas ele arrumou um embasamento teórico para queimar judeu. Agora eu te pergunto, né, quando a gente vê as marcas do Cristo do Hermínio Miranda, quem Lutero foi, né? Porque o Hermínio Miranda trabalha a tese de que Lutero é a reencarnação do Paulo. Qual era o maior problema do Paulo? De Tarso, ou Saulo de Tarso? Qual que era o maior problema que ele tinha? Fanatismo. Qual era o problema que o Lutero teve? Fanatismo. Mesma coisa. Então não mudou, né? O espírito que está sendo colocado à prova, ele não consegue. Ele vai melhorando aos poucos. Agora, dizer que Lutero foi a primeira... Não foi, nem na teoria. Eu digo, Conde, no sentido de, eu não sabia dessas lançar coisas, a ideia de falar assim, você pode ler na sua língua e você fazer a sua interpretação da palavra de Deus, porque, né, imagina, a palavra de Deus. Mas quem propôs isso antes, ele só chupou a ideia do João Hus.
O João Hus fez isso na prática para o tcheco. Eu acho que... rezava a missa em tcheco. Eu acho... E os dois foram para a fogueira, tanto o Jerônimo de Praga eu acho quanto o João Hus. que o que você está narrando, o que você está falando, existe muito parcialmente em todo o desenvolvimento do homem. O homem busca essa liberdade de várias maneiras. O problema é a forma como você busca, entendeu? Ou seja, se você... o ângulo tem que ser olhado diferente, que é o ângulo, na minha opinião, que o Espiritismo propõe. O problema não é você criar uma lei governamental ou uma religião diferente. Todos são regras. O problema é você mostrar para o indivíduo de que ele é livre por si só e ele pode evoluir e ultrapassar tudo isso, mesmo que não ultrapasse nessa vida ou nas próximas 100 vidas. Ele está evoluindo, é esta a autonomia, a liberdade que ele tem. Quando a gente se convence de que eu sou livre, independente do que os outros digam ou não digam, eu sou capaz de tudo e as coisas não me incomodam, entendeu? Quer dizer, eu sou um espírito livre, né? Mas você não é um encarnado livre, nenhum de nós é, porque nós vivemos no jugo dessa sociedade imperfeita, entendeu? E o dia que eu fico pensando nisso, e o dia que nós fomos completamente livres, lembra que nesse dia a gente não precisa mais do mundo material? Aí nós vamos ser aquilo que o Paulo falou ontem. Nós vamos ser uma família espiritual. No mundo espiritual, onde não há necessidade material nenhuma. Então, eu acho que essa transição, ela existe. Mas ela é muito mais uma transição individual nossa do que, assim, primeiro nossa, para depois refletir no coletivo, do que algo que nunca algo que parte do coletivo para o individual. Porque aí você cai na heteronomia. Qualquer coisa que você traga do coletivo para o individual, cai na heteronomia. Pode ser qualquer um. Entendeu? Quer dizer, o único cara que não pediu nada para ninguém, é o que o Conde falou. Quais são os dois caras que fizeram isso? Sócrates e Cristo. Eles não pediam nada para ninguém. É bonito quando a gente lê Platão, né? Porque o Sócrates não deixou nada escrito, nem Jesus. É, isso mesmo. Mas Sim. Platão, ele tem a dignidade de tornar Sócrates um personagem. Então, tudo que o Platão entendeu de Sócrates, ele coloca como Sócrates. Né? Ele vai lá e cita Sócrates, diálogo de Sócrates, Sócrates. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está refletido, ele está colocando, olha, o homem que me fez isso, não estou dizendo que Sócrates falou exatamente isso. Mas é o melhor que eu gostei. Mas tudo que eu estou construindo foi baseado no que eu vi dele. Então, assim, o nosso ponto de evolução, eu acho, eu tenho muito esse foco, né? Nos últimos anos, né? Vamos ser honestos. É que eu preciso evoluir como Satiro, nessa personalidade e como espírito, e levar isso para evoluir nos outros. E eu não vou conseguir, muito pouco, por exemplo, porque a escolha do outro sempre puxar o outro. Eu não consigo puxar o outro. O outro pode querer vir comigo, mas depende somente dele. Eu não tenho como fazer nada. Entendeu? Então, aí você, assim, na minha opinião, eu paro de me preocupar tanto com como a nossa sociedade está se desenvolvendo, porque ela realmente vai se desenvolver na medida que os indivíduos se desenvolverem e virem que nós somos uma família espiritual. Eu achei que o que o Paulo falou ontem foi muito precioso, do tipo assim, o dia que a pessoa se convence de que ela não é essa personalidade, mas ela é um espírito, que foi o que ele falou ontem, muda completamente o ângulo de visão. E muda mesmo, entendeu? Para mim tem mudado. Quando eu olho certas coisas, muitas coisas passaram a não ter nenhuma importância mais para mim. Entendeu? Porque a gente na medida que eu me melhoro, eu ajudo os outros. Eu não preciso me preocupar diretamente com os outros. Eu não preciso ir lá e pegar na mão do meu filho e puxar ele. Ele está trilhando o caminho dele. Os exemplos que eu trago, eu começo a perceber em certos momentos que ele está seguindo. Mas ele segue porque ele aprendeu. Não porque eu mandei ele seguir, porque eu nunca mandei ele seguir. Ou não porque eu só mostrei aquele caminho para ele. Muito pelo contrário, eu mostro todos os caminhos para ele.
E ele tem coisas que ele escolhe que eu acho, na minha opinião, imperfeita, que não é o melhor caminho para ele. Mas a escolha é dele. É o caminho que ele escolheu para evoluir. Aí eu paro de me preocupar com governos, com religiões. É por isso que eu nunca aceitei essa história do espiritismo ser uma religião. O espiritismo nunca... Eu não vejo o espiritismo me dizendo o que fazer. Religião nesse sentido. Não. Ele Eu não acho que ele me tem um diz. caráter muito forte de estudo filosófico. Então as pessoas que estão no espiritismo... Aí você começa a ver todos os seus pontos de conflito, meus pontos pelo menos de conflito no espiritismo, são com as pessoas com quem eu cruzei dentro do movimento espírita. Então o movimento espírita não me serve. O espiritismo, por outro lado, ele é completo para mim. Meus problemas estão com as pessoas. Eles não estão com o espiritismo. As pessoas é que no centro, na federação e por aí afora, estão abusando do que estão lendo. Estão querendo usar, estão querendo utilitarismo para ter poder, ter interesse por trás. Todo mundo tem poder. Você fala assim, não, mas aí eu acho que a gente é muito mais rico individualmente do que, minha opinião, né, do que qualquer governo ou religião pode ser, entendeu? O Satírio, eu li agora, né, no começo do nosso estudo, o discurso do Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 1861. E ela falou exatamente isso. Se os inimigos externos nada podem contra o espiritismo, mesmo não se dá dentro do espiritismo. É exatamente isso. Ele fala, ele avisa. Eu acabei lendo. Ele avisa. E você vê que não existia movimento, federação, nada. Existia uma sociedade que ele criou com leis igualitárias e abertas, e que ia se tornar completamente aberta. Ele nunca expulsou ninguém. Ele sempre acolheu, até Mustang ele acolheu. Sim. Dentro, entendeu? Deixava, todo mundo estava lá dentro. Então, eu acho que assim, a gente pode usar como exemplo, isso eu admito. O homem está evoluindo nessa direção? É o que eu falo hoje. Tem várias demonstrações, mas cuidado que elas são parciais, elas são incompletas. Elas não demonstram um todo de liberdade. O que falou... ainda tem muito de poder por trás, de interesses coletivos e próprios, de grupos ou individuais por trás dessas ações todas, entendeu? Mas estão lá, você tem, como Kardec mesmo diz, já começou, o mundo está indo, não é o espiritismo que vai levar o mundo já está, porque é natural você querer a liberdade, entendeu? Quer dizer, tá aí a pandemia para mostrar. Independente do país ou do lugar do mundo, está todo mundo se levantando contra um totalitarismo que está sendo imposto, entendeu? De faça isso, faça aquilo, desse jeito, daquele. E as desculpas são as piores possíveis. É para o seu bem, pelo amor de Deus, entendeu? O mundo inteiro está de pé desde o ano passado, indo para a rua. Tem gente morrendo na rua na Alemanha, na Itália. Estão matando, as polícias estão matando as pessoas. Por quê? Porque elas simplesmente querem o direito de fazer a sua escolha. E o governo diz, não, vou te prender, vou te matar, Tá aí, ó. Tá tudo aí. Então, assim, as pessoas estão se levantando. São todas espíritas. Diferente da Revolução Francesa, né? Que eram espiritualistas racionais, muita gente com aquele pensamento do espiritualismo racional. Não. Peraí. Revolução Francesa é bem antes do espiritualismo racional. Não, então é outra, desculpe. Me confundi. É o movimento do magnetismo. Eram os... Não. É o mesmerismo. Os de Mesmer que estavam envolvidos. Então, assim, você tem uma mentalidade, uma filosofia que o homem está adquirindo. Ele está atrás da liberdade. Fala, não, meu sonho... Embora tenha pessoas que estão ainda aprendendo e talvez estejam equivocadas. Não sei, não sou o dono da verdade. Mas que querem o seguinte, não, eu acho isso muito bom, isso é a liberdade pra gente. E ela está pensando muito no mundinho dela e não... Falei, mas você vai decidir o que os outros vão fazer? Isso é heteronomia. Ponto final. Nós vivemos no mundo heterônomo. E não vamos esperar, ele não vai se transformar no mundo autônomo. As pessoas vão se transformar para a liberdade. E daí elas vão recuperar como se diz, vão recuperar aquilo que elas querem. Eu quero, para minha evolução,
vir as próximas vidas doente, como o Paulo falou ontem. Ou então, Vai né, tirar esse Satiro, direito? conquistar Entendeu? Você vai me tirar esse a direito? escolha, né? Eu sou um espírito que quer vir porque eu preciso passar por essa prova. Eu escolhi vir doente. Eu escolhi vir nessa condição. Não nessa vida, nas próximas 5 vidas, 10 vidas, o que for necessário. Até que eu me melhore. Aí você, não, sabe, é a analogia. A pessoa poder fazer escolha. A velhinha quer mesmo atravessar a rua só porque ela está parada na esquina? Cuidado, você vai tomar uma guarda-chuvada no final, depois você atravessar ela. Bom escoteiro? Cuidado. Né? Quer dizer, você começa a olhar o mundo Pergunta. em certo ângulo, pergunta para a velhinha. A senhora quer ajuda? Pergunta antes. Não, meu filho, muito obrigado. Não, pega a velhinha e sai atravessando a velhinha. Isso é o quê? Heteronomia, pô. Essa pergunta para a velhinha. Entendeu? Pergunta antes para não tomar a guarda-chufada, né? Pá! Na cabeça, que deve doer. Né? Pergunta. Ô, Sueli, eu acredito também que Kardec coloca isso, né? O fim do mundo moral, em outras palavras, a era da regeneração. Porque ele vai tratar nesse livro de dois tipos de moral, né? De duas moral, moral do céu e moral do inferno. Então, acho que é por isso também que ele coloca isso, né? Mas o fim do mundo moral. A guinada, eu acho que isso que eu queria falar. Minha opinião é o seguinte, é um excelente início do prefácio dele, e este é o momento que Kardec vai apresentar a moral autônoma. Entendeu? Ele vai... Por isso que Paulo falou que é livro de cabeceira agora, o Céu e o Inferno, para ele. A gente tem que ler muito. Tem muita coisa para ser lida. Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos primeiro ler os 3 primeiros parágrafos. Já vai ter. Posso ler? Pano para manga, pode. Capítulo 1, futuro e o nada. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa, para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado sem volta. Vale bem a pena pensar sobre isso. Todo homem sente a necessidade de viver, de aproveitar a vida, de amar, de ser feliz. Há uma pessoa que sabe que está para morrer. Diga-se que ela ainda viverá, ou que sua hora foi postergada. Diga-se, sobretudo, que ela será mais feliz do que nunca, e seu coração vibrará de alegria. Mas de que serviriam tais aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse desfazê-las? Poderia Deus, cuja bondade se revela por uma solicitude tão constante, até mesmo com o menor dos insetos, lançar à terra a criatura de sua predileção unicamente para fazê-la sofrer sem possibilidade de compensação, sem nem mesmo lhe dar o tempo de desfrutar, ainda que fosse por algumas horas? Não seria um engodo dotar o homem de desejos que jamais devessem se materializar? Um absurdo fazê-lo nascer para a dor e lançá-lo em seguida no nada? Esse trecho de poderia Deus até no nada, eu não encontrei só fazendo essa colocação. Não está naquela versão que a gente costumava ler, né? Na quarta edição. Que não estava no original. Aqui já não, tá no original. Eu olhei, Conde. Eu olhei lá e eu achei no original. Você achou no francês? Não está na quarta edição. Vamos, continua. Há algo mais desesperador do que a ideia da destruição absoluta? As afeições sagradas
a inteligência, o progresso, o conhecimento laboriosamente adquirido, tudo seria desfeito, tudo estaria perdido? Qual a necessidade do esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as paixões, para enriquecermos nosso espírito, se daí não devemos colher fruto algum? Sobretudo, ante a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do selvagem, que vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspirações com relação ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Pela crença no nada, o homem inevitavelmente concentra seu pensamento na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com o futuro do qual nada se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos, desfrutemos o máximo possível, pois depois de nós tudo estará acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Assim como esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos, não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade cá embaixo é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que em nada creem? Para estes, a lei humana somente alcança os tolos, e por isso dedicam seu talento a maneiras de dela se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo. Anota. Neantismo. Segundo essa ideia metafísica do nada, não haveria lei moral ou direito natural, nem existência após a morte. Portanto, nada a temer ou a esperar. A escolha estaria ligada ao resultado e não à intenção de uma ação, consagrando a postura egoísta. Na época de Allan Kardec, havia poucos partidários, mas desde o século XX, a comunidade científica e a cultural em geral adotaram esse relativismo moral, ou incredulidade, enquanto senso comum, sendo que as instituições sociais se estruturaram pelo individualismo. Isso. Vocês querem parar para comentar? Eu quero. Já tem, viu? Acho que só por isso aí já está. Só ficar nisso hoje, viu? Eu acho assim, é verdade. Você vê como eu não sei, eu percebo que muitas das lutas que eu vejo, e mesmo em mim, estão ligadas a essa luta de deseducar em cima do individualismo, do egoísmo de querer as coisas para mim, fazer as coisas de uma maneira que elas sejam minhas, entendeu? De que eu tenho mérito que foi feito. Como se isso fosse a conquista. A conquista é eu fazer e todo mundo saber que fui eu que fiz, entendeu? Ponto final. Quer dizer, qualquer coisa que eu fizer, não interessa. A impressão que dá é que se você fizer uma foto bonita e postar e todo mundo clicar e gostar, pronto, já fiz uma coisa fantástica, maravilhosa. Você já está feliz. Sabe? Pelo amor, já tô... Tá bom, viu, Satiro? Pode deixar que eu vou dar um joinha na sua próxima foto. Isso, eu vou postar lá minha foto lá, entendeu? Aí você vai lá e dá um joinha. Aí, não, e assim, acho que hoje, mais do que nunca, por exemplo, com as redes sociais, isso está escancarado, né? Quer dizer, que isso daí, inclusive, é usado por muitos
para a própria rede social usa isso, né? Usa esse lado nosso. É assim, então, pá, né? Assim, como a gente parte de uma crença no nada, né? E vai olhando para o futuro, não vê sentido, aí fica procurando no presente o que vai nos fazer alegre, ou pior, né? Usa a palavra errada, feliz. O que me faz feliz? O que me faz feliz são coisas que estão aqui no mundo material, né? Quer dizer, e aí você começa a abandonar, né? Você tem hoje um grande, o que eu acho engraçado, quer dizer, minha leitura assim, minha filha, ela deixou de ser, ela não quer ser religiosa, né? Criada na fé cristã, tal, etc. A gente criou na fé cristã. Ela hoje mora até na Europa, né? Já faz muitos anos, Dubai, Europa, agora está em Viena, morando em Viena. E ela sempre se disse, ela lê de tudo, que ela não é cristã, não tem religião, apesar de ser criada na fé cristã. Mas ela busca a espiritualidade, entendeu? Ela tem amigos da Índia, então ela medita, ela faz yoga, ela entende de todas, ela já discutiu até espiritismo comigo, já leu material. Então ela está buscando não uma religião, ela está buscando uma proximidade justamente por causa dessa crença do nada, entendeu? Ela não acredita que não há nada lá, ela acredita que há alguma coisa. Aí a perspectiva dela, mesmo ela não tendo uma religião, é muito diferente. Eu tenho um amigo meu que acredita no nada, entendeu? Aliás, eu trabalhei com chineses e eu tive chance de ir à China trabalhar com eles também. E é impressionante o cara olhar para você e explicar a vida sobre um ângulo onde não existe Deus, não existe religião, não existe espiritualidade. É o aqui e agora e acabou. O cara olha na tua cara e te explica de várias maneiras que ele vive daquela maneira, aquela é a maneira certa de se viver. É impressionante, você fica assim, sabe? Eu nunca deixei de me impressionar, porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é o cara sentar na tua frente na mesa do almoço e te dizer de que o mundo é utilitário e ponto final, e Deus não existe, e quando eu morrer acabou, vamos aproveitar agora, vamos fazer as coisas que a gente tem. Aí você começa a entender a postura egoísta que eles assumem, entendeu? De eu sou o melhor, eu quero ser o melhor. Essa é a postura dos caras. Eles lidam com a amizade dessa maneira. Olha, você fica assim. Mas sabe, Satiro, o que me traz a reflexão é que, assim, o egoísmo, ele sempre vai se amparar, né, em algum argumento. Então, a gente vai encontrar pessoas egoístas que têm essa postura, que tratam as pessoas de forma utilitária, sendo dentro do ceticismo ou fora dele. Tipo, ele se justifica com esse argumento de que não existe nada aqui. Mas a gente vai encontrar céticos, por exemplo, que dizem que existe que eles são solidários e têm atitudes solidárias porque existe uma solidariedade em relação às gerações futuras. São espiritualizados. Eles acreditam. Na verdade, são os espiritualizados. Eles arrumaram uma eles desculpa trazem de acreditar em algo além. É isso que eu quero trazer, entendeu? Então, o que eu quero trazer aqui no fundo, assim, eu achei, lógico, aqui eu acho, assim, o meu entendimento desses primeiros parágrafos é que ele começa a abordar uma série de teses, ele traz a tese materialista e fala aí ele começa a falar por que ela não se justifica, ele traz a tese, ele vai começar a falar daqui a pouco de pandemia, eu esqueci a palavra, do pandeísmo. Ele começa a trazer... exatamente. Essa... É que a gente está com a pandemia na cabeça porque confunde eu confundi as palavras. O pandemismo. E ele começa, né, assim, concordo absolutamente, mas eu acho que, no fundo, a gente, como a gente estava falando até agora, nós somos ainda indivíduos, né, buscando a perfeição. Então a gente traz, né, uma série de desculpinhas, na verdade, para amparar o nosso orgulho. Eu também, uma outra coisa que eu queria, assim, que eu achei interessante nesse parágrafo que eu fui buscar, eu vi que na tradução da quarta edição, que não é essa, eles usam a palavra niilismo.
Aí eu fui olhar no original da primeira, e ele usa essa palavra, neantismo. Mas pela nota, eu fui pesquisar do neantismo, eu não achei nada, gente. O que eu consegui, assim, a única justificativa... Nem achei, não. Fui lá no YouTube ver se eu vi alguém falando A sobre única isso. explicação, exatamente, foi a nota do autor aqui. Do autor não, da Não, editora. tem. Se vocês acharem, tem. É que Tem o sim. neantismo já é uma doutrina muito antiga. O niilismo livros ele vai sobre se isso. apoiar inteiramente nela. Mas É é um isso que eu- recorte pessoal do Nietzsche sobre uma teoria já existente. Ou seja, vai ter características próprias ao niilismo. Então, ele nunca poderia colocar o niilismo, que o niilismo é um recorte particular, enquanto o neantismo é algo mais amplo. E mais antigo. Vai ser trabalhado Isso. por vários autores. Isso eu não sabia, então. De ler aqui, né, a Vocês nota têm, deixa eu 12, eu perguntar. achei que se aproximava bastante do niilismo, exatamente. Mas não que eu conhecesse Sueli, essa expressão. você tem aquele link da livraria que o Paulo indicou uma vez? Sim, Lá, eu lá tenho. você Eu acha. baixei um monte de livro, eu baixei Lá um você monte deve de achar um livro. livro sobre. Eu acho que eu vi lá. Quando eu procurava essas questões de. Sim, Eu até baixei alguma coisa, não li ainda. Sobre Sócrates, Platão, não sei o quê. Acabou que vindo um livro. agora que o Conde falou que é anterior ao Não, niilismo, que ele é como que se ele tivesse feito de Sêneca, base você para a acha Sêneca filosofia lá? niilista, já dá para puxar também o fio por Você aí, acha essas entendeu? obras antigas todas, acha Sêneca lá para ver, Epitéto, tudo isso você acha lá. Mas no final, na verdade, eu acho que se aproxima, eu acho que no final é exatamente isso. É um Porque recorte, o niilismo é um recorte mais atual, né, eu acho que do niantismo, né? eu acho assim, eu acho que primeiro eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos anos. Eu não sou, nós não somos todos egoístas ou orgulhosos. Eu pensava isso. Eu acho que a minha visão tem mudado um pouco no seguinte sentido. Nós temos caminhos pela frente que podemos escolher, né? Então, digamos que eu tenho alguns caminhos pela frente. Talvez alguns deles, na hora que eu vou fazer uma bifurcação, um deles esteja coberto de mato e eu não vejo o caminho. E ninguém me aponta. E eu ainda não tenho conhecimento sobre esse caminho. Eu naturalmente sigo a estrada como se não existisse aquele caminho, entendeu? E essas escolhas, na minha opinião, vão colocando a gente em aprendizados que fazem até que a gente se centre muito mais na gente, botando mais importância na gente ou coisa parecida. Mas não quer dizer que eu escolhi ser dessa maneira, quer dizer que eu estou dessa maneira. Que eu acho que é diferente quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E essa consciência, né, essa ciência, ela faz com que eu opte entre fazer para mim e não fazer por outro. Aí é diferente. Aí eu concordo que pelo menos é um ato, entendeu? Então, assim, eu não vejo tanto a gente assim, só que eu acho que a evolução do homem passa realmente pelo conhecimento, pela inteligência. Eu acho que se a gente partir do princípio que todo mundo é orgulhoso e egoísta e está aqui para resolver isso, é a tal da teoria errada, né? Da heteronomia, da queda. Não, aí você tem que ter uma lei para segurar o cara, entendeu? Ó, vamos segurar o cara, porque esse cara é egoísta, ele não quer dar nada para ninguém, segura o cara de alguma maneira. Não é isso que eu quis dizer, que eu também não acho isso. Sim, pois é. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Então, eu vejo naturalmente que ou seja, que essa incredulidade, isso que ele fala aqui, né? Ou seja, eu acredito no nada, é uma das opções que se apresentaram e que o cara entendeu melhor, vamos dizer assim, né? Eu acho mais difícil, por exemplo, minha filha chegou a me dizer isso quando ela era jovem, né? De que ela não acreditava em Deus. Mas eu acho que de lá para cá ela mudou completamente, entendeu? Ela se espiritualizou. Então ela pode não acreditar no Deus da Igreja Católica, como ela foi ensinada no colégio de freiras, de padre que ela fez, a vida toda dela, quase inteira.
né? Mas ela hoje ela tem uma visão nitidamente diferente sobre isso, entendeu? Então, por quê? Porque o conhecimento se apresentou para ela de várias formas, amizades, vivência no mundo. Ela imagina, ela chega numa Índia e vê aquela população completamente espiritualizada. Não interessa se é para o bem ou para o mal. E tudo que eles fazem considera-se um ser superior. Aí você chega em vários lugares da Europa, entendeu? Mesmo em Dubai, onde você tem muçulmanos, lá então pior ainda, você tem de tudo lá, né? A maioria é muçulmana, mas você tem hinduísmo, você tem um monte de coisa. Então, o fato dela procurar, por exemplo, uma meditação, já coloca já a pessoa coloca ela em uma conexão com algo algo divino, maior. assim. Não, e o que eu achei legal, eu falei para ela, falei, minha filha, vá por aí, porque você está olhando para dentro de si. Porque Deus está dentro da gente, entendeu? Então eu acho que ela naturalmente está tendo conhecimento. Esse conhecimento eu acho que se reproduz nas pessoas, entendeu? Então, assim, muitas vezes é meramente um discurso da boca para fora. A pessoa não parou para realmente pensar sobre aquilo. Tem que tomar cuidado. Existem céticos, né? Caras absolutamente agnósticos. Eu conheci um cara agnóstico mesmo, por convicção, entendeu? Por convicção. E estudou e tudo mais. Paciência, tudo bem. Ele, não sei Mas o como. que o agnóstico difere do ateu, tá? Sim, o ateu é o cara que não acredita em nada, entendeu? Não, mas o agnóstico não acredita. Veja, o que um ateu é? O que um ateu é? O ateu diz. Deus. Você perguntar para o ateu, Deus existe? O que ele vai responder? Não existe. Não. Se você perguntar para um Agnóstico. Não, o que ele vai responder? Deus existe? Ele vai falar, não sei. Pois é. É diferente. Mas eu acho que... Ele diz que nós não temos capacidade de saber se sim ou não. O que eu acho que ele explica de interessante aqui é essa história do nada, né? De você, como é que você desenvolve uma crença pelo nada. Eu fui olhar como aqui. Ideia metafísica. Ideia já que metafísica vocês não do nada. Então, já que vocês não acharam em português neantismo, eu fui procurar em francês. Então, você procurando nos dicionários de francês, vão falar que a palavra surgiu lá por 1050. 1050? Que começa o termo neante. E aí, eu lembrei agora, eu estava tentando lembrar o autor, que é neantista, como o próprio Nietzsche. É o Sartre. O Paul Sartre. O Sartre Ele prega o existencialismo, mas o que o existencialismo é verdade. No final do tudo? Tem um nada. Sim. E por que você te iniciou nessa vida toda? Para você conviver bem com você mesmo. E depois? Depois não tem um nada. Quem é o autor do neantismo principal mesmo? Não tem autor. Porque uma ideia, é uma ideia que vai... Então, aí essa ideia do nada, do você encontrar o nada, não existe nada, ela vai ganhando aderência e interpretada, por exemplo, tem o neantismo literário. Você encontra, por exemplo, no Em Busca do Tempo Perdido, no Proust. Sim. Mas o que eu ia falar do capítulo aqui, quando a gente vê a estrutura que Kardec coloca e qual a importância de ler o Céu e o Inferno, por que as pessoas ditas do movimento espírita não leem. Começa lendo o primeiro parágrafo. Vamos pegar uma pessoa do nosso meio, da nossa comunidade, que a gente tem no nosso centro, a gente tem no nosso círculo de amizade. Começa o primeiro parágrafo. Vivemos, pensamos e agimos. Ele está só levantando reflexões. E morremos, o que não é mesmo certo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Ele está fazendo você entrar no estado reflexivo para trabalhar um monte de ideias que virão a seguir. Quando o cara vê que para onde vamos, estaremos melhor ou pior, existiremos ou não, o cara para de ler e fala. Eu li já isso nas obras que falam da vida no mundo espiritual. Então já tem a resposta, para que eu vou ler o resto? Eu li lá no Vivendo no Mundo dos Espíritos. Eu já li. Eu li lá nas obras do André Luiz. Eu vi na obra de não sei qual espírito. E a pessoa para de ler. E
perde esse caráter reflexivo? Facilmente. E qual que é como é que ele chama a primeira parte do livro? Doutrina. Ele vai. Achei interessante Nessa isso. primeira parte, ele vai trabalhar toda a questão do Espiritismo enquanto doutrina ética ou moral, use o termo que quiser, mas entenda que a moral para o Espiritismo é mais próxima da ética do que da moral. Ele vai trabalhar todas as leis éticas que fundamentam a doutrina espírita. Então, por que ninguém lê? Porque já começa aqui, ele vai trabalhar um estado reflexivo. E o que ele vai... Ele está escrevendo para, entre aspas, espíritas? Não. Para todos. Não, o espiritismo surgiu agora. A doutrina não estava nem totalmente sedimentada. Não tinha o movimento espírita brasileiro na época, né? Ou seja, o que ele está escrevendo? Ele está conversando com espiritualistas, aqueles que aceitam que existe um algo depois. E, sobretudo, os espiritualistas racionais. É com eles que ele está conversando. E com a sociedade como um todo. Ele está conversando com católico, ele está conversando com protestante, com budista, qualquer um judeu. Só que hoje em dia, eu sou do movimento espírita, meu primeiro livro foi eu. Não vai. Não vai, porque você está começando pelo fim. Você não tem estrutura crítica para ler esses romances, para interpretar. Isso. Então, o caráter reflexivo o que o Paulo falou ontem na live dele? Ele está há 1 ano que ele não consegue ler outra coisa que não é o céu e o inferno. E é verdade. Há 1 ano, porque esse livro daí era um livro que ele não gostava de ler. Ele chegava nesse livro, ficava tudo atrapalhado. Agora que ele pegou como foi detalhadamente escrito, ele está relendo ele várias e várias vezes para entender a profundidade do pensamento da espiritualidade. Coloque-se bem. A gente fala Kardec por força da coisa, mas não é Kardec. Não é Kardec, é da espiritualidade. É o pensamento da espiritualidade. Não vão igualar um ser, um encarnado à Gente, olha só, o que nós lemos hoje, 1, 2, 3, 4, 3 parágrafos. Gente, olha a profundidade disso. É parar e ficar lendo. É o que o Conde falou, é altamente reflexivo. Lembra quando eu li? Eu não li as Não dá para questões ler do que nem Espírito. uma receita de bolo, né? Então, mas que nem você lê. Você lê o livro dos Espíritos, vem a resposta, você lê qual é a resposta e fala, entendi. Mas o que aquela resposta quer dizer? É aquilo que você falou. Eu não fiz hoje, agora. É a mesma coisa que a gente vai ter que fazer aqui. A gente vai ter que pegar, ler 3, 4 parágrafos por aula. Sim. Tá? Raríssimas vezes a gente... Quando eu chegar nos exemplos, lá na segunda parte, a gente consegue ler mais. Até porque já passou pela primeira, né? Aí você vai ter uma leitura melhor, mesmo assim vai ter que reler depois. Mas então é assim, a gente vai pegar... Sabe o que vai acontecer quando terminar esse livro? A gente vai ler ele de novo. Olha que interessante, olha que interessante. A última frase que nós não lemos, depois do niantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. Ou seja, as relações sociais que a gente fala o tempo inteiro, né, que a gente quer justiça, o que a gente quer é justamente isso, é solidariedade e fraternidade. E isso é rompido por aqui, por várias, isso tudo que está acontecendo, entendeu? Tirar essa crença em algo maior, vir para o nada, você ter uma moral heterônoma que a gente vai ver mais na frente. Tudo isso rompe, entendeu? Impede que a gente chegue na fraternidade e na solidariedade, que é o objetivo. Se a lei é coletiva, vamos dizer assim, né? A evolução ali coletiva. E daí o Kardec fala aqui, se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente o niantismo. Justamente. Daí ele coloca que que é isso que nós lemos acima. Eu perdi a parte que eu escrevi aqui. E faz um link com o livro dos Espíritos, né? A gente volta lá na lei moral de justiça, amor e caridade. Isso. Né?
É bem isso mesmo, E é entendeu? o resuminho. Que é o resuminho do que ele entendeu amplamente aqui e mostrou toda uma forma de atuar. Ou seja, É a primeira ideia, a gente né? quer isso, então vamos parar de acreditar no nada, vamos olhar para o futuro e vamos ver que tem muita coisa lá. E vamos ver que nós estamos construindo eles. E vamos ver que nós temos liberdade para construir aquilo que nós queremos viver. Entendeu? E essa liberdade não é tolhida por ninguém. Então você não precisa lutar com ninguém. Você precisa primeiro lutar com você mesmo. Ao você se modificar, você modifica o outro. E quando todo mundo se modificar, pronto, mudou, acabou. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer uma reunião, dizer, agora mudamos. Não precisa, já mudou, entendeu? Já mudou. Talvez uma reunião de historiadores para contar. Fazer uma ata. Fazer uma Fazer ata uma agora ata. para dizer, não, mudou. Declaramos que de hoje em diante nós mudamos. Não precisa, pô. Todo mundo já mudou, entendeu? Acabou. Ah, mas aquela pessoa que tá ali, que antes de chegar lá no ponto final, que tá ali, que tá não sei o quê, deixa ele quer ficar daquele jeito, pô. Respeita o cara, deixa o cara ali, entendeu? Jogadinho ali, do jeito dele. Quer parar no tempo? Aquela brincadeira que outro dia eu fiz uma brincadeira um tempo atrás, com o pessoal da Gênese, né? Assim, e se eu quiser parar, não evoluir, e não fazer nada, e me jogar nas cordas, e viver no meio do mato, e viver no meio da rua como um mendigo, e não evoluir, fazer nada. Porque o pessoal tá falando daquele, não, nós temos de ajudar e fazer com que ele saia. Porra, não sabe respeitar o cara, não? Me deixa fazer, cuidar da minha vida e ser um nada. Eu quero ser um nada. Eu não posso ser um nada por uma vida ou duas. Aí você fala assim, Olha só. só que aí, assim, você pode tentar me ajudar? Pode. E se eu não quiser ajuda? Me respeita. Cai fora, vai ajudar outro, entendeu? Vai ajudar outra pessoa, porque eu não quero ajuda. Isso é um direito. E ninguém vai conseguir me demover disso. Então, Satiro, mas você optando pelo nada, olha que interessante. Cada vez que a gente faz uma opção e a gente escolhe um caminho, a gente aprende nesse caminho. Claro, Entendeu? justamente. Então, eu vou escolher uma mesmo errada. Aí sendo vou nada. chegar lá, vou realizar nada e vou perceber que aquilo não tem sentido. Justamente. Então, mas o que interessa é isso. Eu escolhi o meu caminho e eu Entendeu? sofri para ter um aprendizado. Eu podia não ter sofrido, mas eu escolhi sofrer. Mas eu vou ter o aprendizado. Mas eu estou indo mais rápido. Eu queria que você viesse comigo. Sinto muito. Eu acho que você não está indo. Eu quero ir do meu jeito, entendeu? Eu quero ir sentadinho aqui, sem fazer nada. Até acredito em Deus, mas ele vai me ajudar. Ele vai vir aqui, vai me levantar, me dar um banho, me arrumar um emprego, fazer. Por que eu não posso acreditar? Fazer tua barba, Fazer minha. Não, a barba não. te perfumar, Perfumar. preparar o toicinho. Isso aí. Não, isso aí é padrão. Primeira coisa. Sim, torresmo. Torresminho meu. Torresminho. Mas vou ó, a preparar. pessoa que escolhe uma vida dessa assim é porque a vida dela não está fazendo sentido para ela, né? Eu tô aqui julgando, Pode ser, é uma hipótese. Certas coisas que faz sentido para a maioria, para a pessoa não faz sentido. Mas assim, Rô, o que E assim, por que não faz sentido? Não faz sentido para ela porque a evolução Então, dela é esse. Mas ela não teve uma degradação. Ela ainda não descobriu o sentido. Eu acho que ela não sacou ainda o sentido. A gente então, confunde. o que ela tem feito até agora? Ela pode até socialmente fazer um papel que a gente acha que está bacana, mas no fundo, dentro dela, ela ainda não achou o sentido. Então, o fato dela estar ou buscando qualquer coisa louca na vida, ou então só cumprindo um papel, uma personalidade... na verdade, é isso que às vezes é meio doido. É meio né? doido. Às vezes a gente acha que a pessoa está cumprindo um papel ali na sociedade, a gente acha que está bacana. Mas é o que o Conde falou na live dele. Mas o que é que essa pessoa está pensando? Com que intenção ele está fazendo? Ele está cumprindo um cenário, um papel, ou ele está fazendo porque ele quer? Eu acho que quando a pessoa ela se arroja e de repente aquilo estava guardado e agora está escancarado, a gente acha que é pior, a gente relaciona com uma ideia de decréscimo, de queda, mas não, na verdade ela está na mesma. Isso ali, qualquer coisa diferente, entendeu? Qualquer coisa diferente é vista de maneira estranha. Não precisa ser, pode escolher o caminho que você quiser. E se você mudar de país, as coisas diferentes aqui lá são normais, entendeu? Quer dizer,
Assim, então o homem tem liberdade de escolher o seu O que a caminho. pessoa está pensando? É o que ela quer, é o que ela é. Vamos parar de julgar as pessoas achando que ela precisa de ajuda ou que ele é um assassino, ou que ele é uma pessoa ruim. Já foi um assassino, hoje ele só bate em criança, entendeu? Já foi um cara que matava criança, hoje ele bate em criança. O cara melhorou pra cacete, entendeu? Se eu souber disso, a minha visão é outra. Aí, mas tem que haver uma forma externa de resolver esse problema desse sujeito. Sim, a sociedade cria essas formas, mas só vai resolver na hora que ele se resolver. Não vai resolver porque veio uma força externa ajudar ele. Isso vale para o cara que é ruim, que vai preso, e isso vale para a pessoa que é pobre, quer ficar doente. O espírito quis que ela ficasse doente. Eu gostei, Sátiro. A gente tem que criar nessas maneiras, por quê? Porque as outras pessoas... Isso não resolve o problema. Deu uma... Oi, voltei? Sua voz está sumindo. Deixa eu ver. Você está congelado. Voltou. Agora tenta de novo. Vambora. Voltou? Voltou. Não, então eu gostei disso, porque, assim, nós, enquanto sociedade, a gente tem que criar uma estrutura que a gente consiga trazer uma educação para o espírito, oferecer oportunidade, mas afastá-lo, porque outras pessoas têm o direito de conviver. Só que isso não vai resolver o problema dele. Ele tem que querer essa educação e tem que estar disponível esse tipo de oferecimento de educação. Acho que eu posso proporcionar, eu posso dar a opção. Eu posso dizer assim, olha, você pode... Eu tenho é muito forte. Eu posso dar, porque eu tenho, quer dizer que eu vou ter que fazer tudo no mundo. Não tenho que fazer tudo no mundo. A responsabilidade não é minha, é de cada indivíduo. Eu posso dar algumas opções em alguns lugares e ajudar, colaborar com as opções que eu acredito. Isso não tem problema nenhum. Nós temos socialmente, mas individualmente. Se a pessoa vai aceitar ou não, para mim não interessa. Lembra? Não se preocupe com os resultados. Faça as coisas porque você acha que é o certo, que é o bem para você. Se você se enganou e você fez alguma coisa que impôs alguma peculiaridade para a pessoa, mais adiante você vai descobrir que você se enganou, entendeu? Que você agiu errado, entendeu? Como, sabe? Então, aí você muda. Nós estamos nesse estágio. Então a gente não deve se punir pelos erros, como a gente fala o tempo inteiro. Cuidado, você está aprendendo. Você aprendeu até um certo ponto, depois não. E ao mesmo tempo você não deve aí muito menos. Procura só não impor às pessoas o que você quer. Impor à sociedade, às pessoas, a sua forma. Porque a sociedade vai ser o que a maioria quiser que seja. Isso não tem como fugir. Você não vai conseguir mudar esse caminho. Então, assuma o seu papel, ocupe o seu papel na sociedade e faça o que você acha que deve fazer. Não há problema nisso. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Agora, daí a eu brigar porque os outros não querem fazer da maneira que eu acho que é certo, aí começa o problema, entendeu? Na minha opinião. Sabe? Assim, eu não olho nem... Eu costumo olhar primeiro para o meu universo pequeno. Eu vou brigar porque eu quero que... Outro dia eu conversei isso com a minha esposa. Eu falei, olha, eu não me incomodo de fazer do jeito que você gosta. Mas você percebe que o meu jeito não gera problema nenhum? Um detalhe em casa, entendeu? Que a gente estava debatendo. Eu falei assim, você diz que fica... Eu acho que é uma perda de tempo você ficar chateada porque faz assim, faz assim. Eu falei, ó, você não bota lá o ralinho na pia. Eu canso de falar de brincadeira. Eu boto, entendeu? Você deixa sempre torto. Como se não fosse passar água. Vai lá e bota o ralinho que a água passa. E a sujeira não passa, entendeu? Não, mas eu aprendi assim. Ótimo. Se incomoda de eu falar? Não. Então eu falo. Sabe? Não me incomoda, mas é uma orientação até para a pia não ficar entupida, entendeu? Não entupir a pia. Aí, ou seja, não me incomodo se você não bota. Ela continua, de vez em quando ela vai lá e bota de lado. Eu vou lá e arrumo, entendeu? Não me incomodo com isso. Agora, eu já vi gente se incomodar, entendeu? Minha avó se incomodava. Ela, se eu não botasse lá o negócio na pia seca, sem uma gota de água, com aquele negocinho colocado, não é enfiado, é colocado para a água poder passar. Pelo amor de Deus, a minha avó me chamava na cozinha e quando eu morei com ela em Salvador, e me dava um esporro.
E da primeira vez, que da segunda ela ia com chinelo na mão. Tô falando sério. Como é que você acha que eu aprendi a limpar pia? Com a chinelada, entendeu? Quando eu morei com a minha avó, depois que eu me formei em Salvador. Morei na casa dela 6 meses. Pá, o que eu tomei de chinelada. E eu achei que minha mãe tinha me educado. Nada, aprendi a fazer um monte de coisa com o chinelo da minha avó. Porque ela... Você foi condicionado pela tua avó. Pois é. Mas assim... Mas aí você... Pois é, mas é verdade, entendeu? Mas assim, brincadeira, pô. Minha avó fazia isso mesmo porque era o jeito dela, né? Mas assim, ela falava assim, coisas certas. Ela tinha o drone dela. Ela bem isso. Então, assim, eu entendia por que tinha que fazer aquilo. Aí, de vez em quando, esquecia ela, aí você parou Mas de... hoje você faz porque você vê nisso. Porque eu vejo a importância disso, entendeu? É que nem, então, por exemplo... Mas é uma evolução, quer dizer, eu nunca teria me tocado. Minha avó falava, porra, meu filho... Ela falava, isso entope a pia, e depois dá um trabalho. Quando o chinelo não te... Depois que o chinelo te pegava, ele ficava virado, ela consertava? Não, o chinelo da minha avó era o drone. Fazia... Não, mas a pergunta ela jogava, ele fazia... O chinelo batia em você e caía. Aí ele ficava virado. Ela desvirava ou eu queria que o pai morresse? Rapaz, ela jogava o outro. Também, ela não estava preocupada com o primeiro. Assim, ela já jogava o segundo se você corresse. Então, meu filho, era 2 chineladas. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver no mundo fazendo as coisas que não é... É aquela frase do Paulo que eu amo, entendeu? Que ele fala. Faça as coisas sem olhar os resultados. Faz porque você sabe que é o bem. E não esperando que tal coisa aconteça ou tal pessoa usufrua. Pessoal, eu vou ter de me sair porque eu tenho de fazer entrega aqui. Eu comprei 25 quilos de macarrão, sabonete. Algo mais aí, senão a gente já encerra aqui, né? Sim, bom, acho que já é horário. Já. Ontem o Paulo foi estendendo. Que horas terminou aquela live dele? 11 marcou 3h20, aí quando eu gravei... Tem coisa pra chuchu pra assistir. Então, porque eu sou sincero. Muito bom. Quando entre 10 horas, entre 9h45 e 10h30, eu já estou dormindo. Eu. Tava dormindo isso aí. Em compensação, quando é 4h30 da manhã, eu acordo. Você tá acordado? 4h30 e 5h eu acordo. Só assim. Hoje, eu olhei, quando eu acordei era 7. Porque passou... Eu acordo, mas eu demoro uns 10 minutos para sair da cama. Aí a sair da cama já era umas 7h15. Aí eu tinha de fazer mercado, feira. Meu Deus, cara. E passear com 3 cachorros separadamente. Fiz. Não deu tempo de levar os mantimentos. Vai lá, eles abrem 9 horas, ainda estava no segundo cachorro. Vai lá que a gente encerra aqui. Fica à vontade, irmão. Então deixa eu sair. Já vou entregar lá, porque é engraçado que agora eu estou comprando, porque o negócio está tão bravo aqui, eu não sei quem mora em... O Satiro mora numa torre de marfim, não. Porque eu compro algumas coisas para dar e já compro algumas coisas quando alguém bate aqui na porta, que no outro dia bateu uma senhora, eu até conheço mais ou menos onde é, estava no final do mês, não tinha comida para botar no prato. Aí eu já tenho a gente ajuda os funcionários aqui do prédio, que a gente tem acesso, e as famílias dele, assim. Entendeu? Quer dizer... então você sai da Torre de Marfim, tá bom. Não, porque agora eu entendi por que você bota esse cenário, para dizer que mora em casa térrea. É bem isso. Mas vamos lá, gente, vamos lá e vamos semana terminar, que vem a gente continua. Se tiver de reler, que nem você fez, Sueli, a gente relê de novo. A gente relê, esse é o nosso objetivo. O essencial é isso. E eu vou saindo e até a tarde, quem tiver aí. Até mais. Tchau, gente. Então é isso, meninas. Né? Então acho que eu gosto muito dessa maneira de estudar, entendeu? Eu não tenho pressa nenhuma. Achei muito legal a sua colocação, sabe? Você pensou muito uma frase muito simbólica para mim, acho que para todo mundo, né? Muito boa. E a gente tem que trazer isso aí. O título é O Futuro e o Nada. Então, como que a gente vai viver aqui enquanto sociedade com a ideia do futuro e com a ideia do nada? E não tem nada, né? É. Será que não tem nada mesmo, né? E aí a Juliana adora esse título, né? Essa frase, né? Que é o futuro
Como é que é? É que tem na Gênese, fala sobre isso já. Nos tempos são chegados, fala sobre isso. Tem uma parte que é o futuro não sei o que e o nada. Ou seja, essa questão do futuro, né? Como é que você vê o futuro? Você vê o futuro como sendo só essa vida? Você percebe que o futuro nós temos várias vidas e que E com o existe. Espiritismo a gente sabe que o futuro, a gente sabe do futuro das gerações futuras, que é o que a Sueli falou, é que alguns quer que hoje seja melhor para que no futuro seja melhor, e a vida futura após o desencarne, né? Que é a Ou minha então, condição né, de gente? espírito. Eu vejo o Tipo futuro assim, não é o nada, você desencarnou, você não vai se deparar com nada. Não, você vai se deparar com a vida futura. com você mesmo. Você vai se deparar com você E mesmo. sabe que eu acho interessante? A gente não vai encontrar um futuro para nossa personalidade, né? Não. Para o nosso É, espírito, a gente vai. não, isso é que Aí é que não, essa é uma loucura, né? Você pensar assim, é porra, uma não vai haver satiro no futuro. É, essa Não vai haver um já mundo a do geração futura da Rosângela 1, Rosângela 2, Não, não Rosângela vai 3 haver o vai satiro no já futuro. era. Não vai haver o mundo que o satiro vive. Vai ser Aham. outro futuro, outro mundo, e não é o satiro. É o outro ser com outras aptidões Muito que eu louco. tenho. E algumas que eu adquiri vão embora. E outras dificuldades que eu tenho, né, para me melhorar, vão aparecer. Sabe? Então é uma outra coisa. Então você fala assim, pô, então o nosso futuro é o quê? É o nosso espírito, entendeu? O nosso mundo é espiritual. O nosso mundo. Tá aí a prova. Ele não é material. Se ele fosse material, eu tava voltando satiro eternamente. Eu não volto satiro. Eu volto espírito, não satiro, entendeu? Assumo uma personalidade momentânea por um segundo e vou embora. Mais um segundo, vou embora. E vivo alguns segundos lá e um segundo aqui, alguns segundos lá. E aí a gente olha para a vida, eu não sei, é um grande dilema, né? Eu olho para a vida como esse instante aqui. Pô, ultrapassar isso é complicado. Eu não sei, eu sinto dificuldade. Eu A acho. gente se pega voltando para nossa personalidade. Sua frase foi perfeita. A gente volta para nossa personalidade, entendeu? É de matar isso é de matar. E olha só que interessantes as personalidades que a gente tem hoje, que elas não são nem totalmente afeminadas e nem totalmente, vamos dizer assim, Acima de machistas. tudo isso, né? Né? Acima de tudo isso. Elas pegam o que é bom de cada gênero, né? Então elas acabam pegando o que é bom de cada gênero e criam uma terceira personalidade. Olha que interessante, né? Pega tudo de bom que tem ali nas provas que você pode passar no gênero feminino e pega tudo de bom que você pode passar nas provas no gênero masculino. E na verdade, tudo isso vira irrelevante, né? Porque tudo isso é material. Não tem nada de espiritual. O sexo é material, né? Sexo É a hora que a gente entra. Mas a nossa condição humana. Sexo. Então, a nossa condição humana é nesses dois gêneros. Não, mas é que nossas condições humanas. Mas a gente tem esse terceiro gênero. Olha que beleza. As nossas condições humanas, amiga, elas independem do sexo. Entendeu? É a mesma coisa que você dizer, homem é mais apto para aquilo, mulher é mais apta para aquilo. Não existe isso. Por isso que eu estou te dizendo desse terceiro gênero, né? Não é um terceiro gênero, nem um quarto, nem um quinto, nem 150. Nós somos espíritos. E o mundo material nos impõe limitações. Essa limitação, nós temos que viver com ela. Mas ela é uma personalidade, um momento. Quando eu adquiro alguma coisa, não é porque eu sou homem, mulher ou um terceiro gênero. Não estou falando isso. Estou falando eu sou o satiro. Em espírito, eu vou fazer uma escolha. Qual gênero necessariamente não. Vai. Aí depende da época, aí depende eu vou conseguir me desenvolver no que eu necessito. Aí eu escolho o gênero masculino, feminino, mas a gente tem um terceiro. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas é isso que eu estou te falando. Isso daí não está inerente. Tem uma terceira escolha. Mas isso daí, necessariamente, ele não é uma imposição dessa condição material só. Ele é uma condição da evolução, do estado de evolução moral do espírito. Que um espírito que tem evolução moral,
Sabe? Você fala, aí você quer atribuir a ele um sexo ou uma falta de sexo, ou pega Chico, por exemplo. Se a gente acredita que ele tem uma evolução moral, não, então Chico era homossexual. Qual o sentido disso? O que isso muda nos Não, exemplos? mas eu não estou trazendo o lado da Eu sei não o que eu tô preferência falando. sexual. O que eu tô Do falando é o gênero seguinte, mesmo. é que isso não muda nada. Se o cara aqui tá no papel mais de homem ou de mulher ou daquele, ele é o que ele é. Ele pode vir homem agora e mulher na próxima, e depois votar homem, votar mulher, e votar homem, votar mulher, como ele quiser, até o momento que ele não volta mais. Ele perdeu alguma coisa? Não, não perdeu nada. Ele tá lá no espírito, resolvido moralmente, com a evolução completa, e ele tem as características todas completas. Ponto. Olha só, Sexo não Satiro, existe. é uma brincadeira, mas assim, qual o gênero que tem mais na população mundial? Feminino? Amiga, eu acho que desculpa, essa discussão é outra discussão. Eu não concordo com o gênero. A teoria do gênero para mim não é uma teoria científica. Então é outra discussão pra gente. Eu concordo em sexo. Quer falar de gênero? É masculino e feminino. Para mim só existe. Existem variações, entendeu? O homem pode ser de um jeito ou do outro. Pode, tem total liberdade, pode fazer uma coisa ou outra. A mulher também. Eu não preciso qualificar. Não existe um gênero que eu diga que eu consiga qualificar a pessoa como ela será se ela adotar. Então, para mim essa discussão é materialista. Eu, aliás, nem ligo para ela. Se quer acreditar, acredita. Para mim não muda nada eu acreditar ou não nela, entendeu? Eu não estou segregando ninguém. Desde que eu tenho 9 anos de idade que eu corto cabelo com um homossexual e o cara é amigo meu até hoje, entendeu? Eu vou lá pra Jequié, tá lá morando agora, veio da Itália, fez operação de sexo na Itália, trouxe o namorado dele da Itália, é um cara rico, mora em Salvador e tem a casinha dele em Jequié. Eu vou passar por lá, vou falar, e aí, Paloma? Paloma? Não é o nome dele, hoje é o nome social. E aí, Paloma, tudo bem? Pô, Satiro, quanto tempo? Cortou meu cabelo, entendeu? Tinha 20 e poucos anos, eu tinha 8 anos de idade, ele cortava meu cabelo quando eu ia pra lá. Não tenho nada contra o cara, sempre vida... Ou seja, é uma pessoa normal, assim como meu irmão, assim como qualquer pessoa. Assim como Eu estou falando isso porque a gente faz estudo do Livro dos Espíritos e a gente está no capítulo 6, na questão 200. Aí eu lembrei disso, daí eu fiz o comentário. Não, assim, eu acho que eu realmente acredito que o mais importante pra gente não são os aspectos materiais, seja rico, pobre, seja desse sexo ou daquele sexo, ou de uma alternativa, ou misturado, bissexual, como você quiser chamar. Não acredito nisso. Isso não faz a diferença para nossa evolução. A gente tem aquilo que a gente escolheu para que a gente acredita que é o melhor. Se eu escolhi errado uma vida, eu volto na outra e escolho diferente. Mas o errado e o certo é no sentido de eu conseguir fazer a minha evolução ou não conseguir. Quando eu me tornei apto a escolher. Porque por um tempo a gente sabe que não é apto. Depois a gente começa a poder escolher o que a gente vai passar de prova aqui. Senão a gente só desce aqui e vai viver, vai evoluir. Então eu acho que esse aqui é o ponto importante. É a gente procurar fazer o bem. Faça o bem, não importa quem, sem esperar resultado. Ponto final. O resto vem. Sabe o que eu acho, Rosângela? Eu acho assim também, o próprio, né, Livro dos Espíritos coloca que os espíritos não têm sexo. Então, a organização material é que vai determinar o sexo feminino e masculino por uma questão de reprodução. Agora, toda a discussão que a gente tem de gênero, de orientação sexual, eu acho que é só uma questão de organização da sociedade e de chavões para que a gente possa fazer uma reflexão e respeitar o próximo, porque a gente criou, né, assim, socialmente dizendo, não eu, você ou o Satiro, mas assim, as pessoas às vezes criaram certas barreiras com a liberdade das pessoas, né, Satiro, de você querer se determinar de alguma maneira, e aí aquela pessoa ela é rechaçada, ou então ela, né, recebe um rótulo. Então é uma reflexão. Acho que existem muitas leis e muitas leis de muitos assuntos que são leis do homem, que estão erradas, tanto que elas vêm mudando ao longo dos séculos. Quer dizer, eu podia ter 150 escravos e fazer o que eu quisesse com eles, era lei. Vai dizer que eu estava errado quando eu fazia?
Não tava. Hoje eu não, infelizmente, hoje eu não posso ter mais. Mas, não vou perder essa chance, né? Mas assim, a gente muda, a sociedade muda e vai se ajustando. Aí ela vai tendo, é natural os conflitos, é natural um pensar de um jeito, o outro do outro, e volta no cerne da questão. Eu acho que o grande princípio por trás disso é a liberdade. É a questão da moral que a gente está. É esse, para mim, o ponto mais importante hoje em dia, é a questão da moral autônoma. Como é que eu chego lá? Como é que eu vivo e deixo viver e vou me preocupar comigo, entendeu? E eu não estou sendo egoísta. Porque ao me preocupar comigo e a me melhorar, eu tomo atitudes que ajudam o mundo. Então eu não estou sendo egoísta. Eu não estou me limitando, não vou fazer isso porque isso vai fazer bem para o outro. Não, eu tomo a atitude que eu tenho que tomar. Entendeu? Se vai ajudar o outro, fico feliz. Se não vai, eu fico triste. Me informa que eu vou ver. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, entendeu? Mas eu não fiz pensando em fazer o mal para a pessoa. Agora, eu não garanto que as minhas escolhas são perfeitas, porque não são perfeitas. Isso eu já sei de antemão. Então eu vou tentar evitar e me melhorar. Então acho que a grande questão é a busca para a gente no momento, é a busca da moral autônoma, entendeu? Da gente ir atrás dessa liberdade. Deixa eu agir. Ah, mas se você errar, se eu errar, eu vou aprender. Deixa eu agir. Me permita agir. Me permita fazer o que é. Mesmo que seja uma coisa errada. E ao fazer isso, e exigir isso para mim, é óbvio que eu tenho que deixar o outro fazer o mesmo. E viver num mundo onde o outro faz o que é melhor para ele e eu faço o que é melhor para mim. E se der conflito, a gente discute, a gente vê qual é o melhor, e talvez não seja nem o teu nem o meu, mas seja no futuro que é nosso, que a gente vai aprender junto. Porque erro tem. Se for parar para olhar os erros, tem milhões. Se for parar para olhar os acertos, tem milhões de acertos. Melhorou muito. Eu sou otimista. Eu sempre fui otimista. E hoje eu entendo por que eu sou otimista. O mundo é maravilhoso. As pessoas estão maravilhosamente bem. Há 100 anos atrás, as pessoas andavam na rua morrendo, encostadas na parede. Não precisava ir longe. No Brasil isso acontecia. As pessoas morriam encostadas de doenças, de fome, entendeu? Ainda morrem. Pega um carro, vai pela BR-101, passa na Bahia para você ver. Tem pessoas que não conseguem nem levantar. Nem levantar para pegar uma garrafa d'água. E está morrendo de sede ali deitada. Uma vez eu dei um gole d'água para um cara desse, que eu parei na estrada, que eu sabia que existia isso. Um senhor, eu fui lá, o senhor estava sôfrego por água. Bebeu 3 e vomitou, não sei nem o que, não consegui nem identificar o que, parecia grama que ele vomitou ali. Quer dizer, até a água que eu dou faz mal pro cara, que o cara tá tão ansioso. Ele assim. estava com o estômago vazio, ele vomitou a bile. Então, assim, aí você fala assim, poxa vida, isso acontece hoje? Bem menos. Antes isso acontecia nas ruas do Rio de Janeiro. As pessoas morriam nas esquinas do centro do Rio de Janeiro. Há 100, 150, 200 anos. Não precisa ir para o imperador, não. É recente que as pessoas morriam doentes. Não tinha vacina nenhuma. Não tinha, pior, não tinha hospital para as pessoas. Entendeu? Eu não vou nem retroceder mais para a época da escravatura, do fim da escravatura. Você vai em Paraty, olha aquelas ruas, como é que elas eram feitas para serem limpas. E você fica assim, meu Deus. Você fica, as pessoas cagavam, jogavam esgoto na rua, aí vinha a maré, entrava na cidade, até hoje entra, né? Entra. Ela entra, aí varre tudo e leva embora pro mar. Paraty é assim, é uma cidade colonial, né? Aí você fala assim, aí você fica imaginando como é que as pessoas viviam desse jeito, né? E hoje você vê papel no chão e fica chateado. Oh, está poluído o mar. A maré vai levar a garrafinha. Garrafinha? Os caras jogavam todo o lixo na porta de casa esperando a maré para levar. Todo o lixo, tudo, a comida, as fezes, tudo ficava na rua, na porta de casa. Tudo, até fezes ficava ali na porta de casa. Aí a maré vem e leva tudo. Ele descia e saía. O degrau está aqui, do lado tinha um buraquinho que soltava tudo. Toda a água da casa passava por ali e ficava na pocinha ali do lado. A pocinha não, a poçona. Aí a maré levava. Você fala assim, pô, esse é o mundo? É o mundo real. É o mundo real. Aí você fica chateado porque o cara jogou uma garrafinha
no oceano. Eu fico chateado, porque ele já devia ter consciência disso. Mas a gente já teve uma situação muito pior, entendeu? E faz muito pouco tempo. Eu reflito dessa maneira. E o ponto é, quem melhorou? Teve algum governante que criou uma consciência mundial que fez com que a gente se importasse mais com o meio ambiente? Não, não É teve. progressivo, né? Todo mundo. Progressivo, todo mundo vai aprendendo. Esse é o ponto. Tem que Todo saber mundo vai aprendendo. o quanto é prejudicial aquele plástico solto no mar. Isso. Então eu acho Quando você entende o quanto é prejudicial, aí você escolhe, você continua jogando ou se você para. Por que a gente criou o Espiritismo para Todos? Baseado nessa lógica que a gente acabou de falar. O que eu posso fazer pelas pessoas? Eu vou ajudar elas a estudarem. A quem? Quem quiser. Não me interessa. Quem quiser estudar, eu vou trazer. Ou seja, eu quero ajudar a mudar a consciência da população. Eu não vou criar uma lei. Eu sou assim. Eu não vou perder meu tempo criando uma lei que vai ser imposta às pessoas. Até porque eu posso criar uma lei errada. Entendeu? Ver o que está acontecendo na Europa hoje. A lei ecológica criada na Europa está matando nesse inverno milhões de pessoas de frio. Porque se eliminou todas as fontes poluentes. Em compensação, as pessoas vão morrer congeladas dentro de casa. Bela lei essa, né? Mas, tá brincando? Não tô brincando não. As pessoas vão morrer congeladas dentro de casa porque não tem gás, porque não tem eletricidade, porque acabou com a eletricidade nuclear, porque acabou com a eletricidade de carvão, não tem mais na Europa, vai todo mundo morrer congelado. Não tem fonte alternativa? Não tem, não funciona. Isso é papo furado de quem quer vender ainda mais lá, solar na Europa, no inverno, não tem nada. A potencialidade é 10% que tem no Brasil. Entendeu? É 10% que tem no Brasil de insolação. Então, eu vejo que a solução é você ter baterias, onde você vá para países que tenha sol, você carrega essas baterias e leve para lá. Pois é, mas isso aí depende novamente leve para lá. Depende de uma decisão. Do mesmo jeito que a gente importa celular, tecnologia, o que eu quero dizer é o seguinte, começar a importar isso. Mas aí você também não tem importação. Porque muitos navios não foram criados porque tinha problema de poluição. E hoje a logística não permite ter. Então também não tem alimento chegando na Inglaterra hoje. Gente, eu preciso... Então, assim, você fica tentando resolver pela lei do homem. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou chamar minha neta emprestada, que é a neta da minha irmã, vou botar ela no colo e vou mostrar para ela que ela tem que se preocupar. Por que ela tem que se preocupar? Para ela tomar... Eu estou educando uma criança. Eu não preciso que alguém venha na escola educar minha neta. Eu educo a neta da minha irmã. Eu vou educar os meus netos. Isso é a ajuda que eu pessoalmente posso dar. Agora, eu vejo amigos meus que não fazem isso com seus filhos e ficam levantando bandeira na beira-mar aqui de Florianópolis. Eu falei para ele, cara, você está levantando bandeira. Teu filho faz isso que você quer? Educa o teu filho primeiro, tenta. Você não vai conseguir educar o teu filho ou condicionar ele. Condicionar não resolve. Tem que educar. Tem que mostrar que tem alternativas, né? Então você mostra a alternativa. Aí você vai criar um amanhã diferente. Eu penso assim. Gente, eu preciso sair para fazer o almoço. Tchau. Deixa eu dar. Olha, eu vou Vamos encerrar? Vamos encerrar. Só vou dar um recado final. Eu estou viajando e eu vou ver como é que eu vou informar para vocês assim que eu souber se sábado de manhã eu estou presente ou não estou presente. E vou ver se há uma maneira, se eu não estiver presente, de vocês entrarem e gravarem. Nem que eu entre, passe para a Sueli grava e depois eu pego. Eu vou ver como é que eu faço. Tá bom, então. Tá bom? Nem que eu entre pelo celular. Então encerra aí, Sueli. Faz uma oração pra gente. Vamos mais conscientizados, né? De que somos seres espirituais, fazendo parte de uma criação divina. E agradecidos por mais uma oportunidade de estudo em conjunto, na busca do desenvolvimento da verdade individual, para cada individualidade dentro desse contexto junto ao Espiritismo. E profundamente agradecidos, que passemos bem essa semana e esse final de semana. Isso mesmo. Obrigado, que assim seja.
Não exagerem no torresminho, hein? Não, Tchau para você. O problema lá é a acarajé. O meu problema na Bahia é a acarajé. Pelo Acarajé. amor de Deus, eu vou me comer todos os dias. Vou voltar passando mal. Tchau, gente. Boa Eu vou chegar viagem. amanhã Boa com semana, Rosângela. Tchau. Boa viagem para você, seu filho.